Eu fiquei, durante essa semana, pensando um pouquinho sobre o significado da palavra turbulência. E eu encontrei em vários dicionários uma série de significados. Uma boa maneira da gente tentar entender o significado de uma palavra é tentar achar sinônimos. E eu achei uma série de sinônimos para a palavra turbulência. Queria colocar aqui alguns deles para vocês. Achei agitação, achei perturbação, achei inquietação, tumulto, desordem, confusão e alvoroço. Uma série de palavras que ajudam a dizer o que é uma turbulência. Não sei quantos aqui, talvez viajando, já enfrentaram uma forte turbulência, já tiveram uma experiência desagradável de num voo você ter que enfrentar aquela turbulência, e aí geralmente a sua cara pode ser muito parecida com a cara dessa moça que está ali, que é muito parecida com a minha, principalmente quando eu enfrento uma turbulência, e a palavra que vem é essa aqui: medo. Muitas vezes a gente fica com medo, e esse medo se dá, talvez, por uma sensação dupla. Por um lado, uma sensação de vulnerabilidade, você se sente vulnerável naquela situação, porque você também fica impotente, você não tem o que fazer. Essa sensação de você estar nas mãos de alguém, ou de uma situação, de não estar no controle da situação, é que talvez gere o maior medo, a maior inquietação numa turbulência. E por que a gente está falando sobre isso? Por que a gente pensou nessa temática para esse mês de abril? Porque nós estamos vivendo hoje, no nosso país, um tempo de turbulência. Todo mundo tem acompanhado as notícias, em todos os meios aí. A gente tem vivido dias difíceis, de muita instabilidade, de muita turbulência. A questão não é só simplesmente uma questão política, mas é uma questão que já se arrasta há um bom tempo, é um tempo especial que a gente tem vivido, seja você defensor de um lado ou defensor do outro. O povo está muito dividido em relação a tudo isso, mas eu acho que todos concordam que a gente está vivendo dias difíceis, que a gente está vivendo dias de turbulência. Não importa o lado que você está, mas você vai concordar comigo que a gente está vivendo esse tempo especial de turbulência. E muitas vezes, gente, essa turbulência ela não é só uma turbulência nacional, não é crise financeira, desemprego, portas fechadas. Muitas vezes a turbulência ela é pessoal. A despeito da turbulência nacional que a gente vive, possivelmente muitos aqui ou já viveram ou estão vivendo um tempo especial de turbulência na própria vida. Pode ser uma fase difícil que você tem vivido, uma fase talvez de luto, tentando recuperar o seu coração, as suas emoções, ou uma fase financeira complicada, ou enfim, conflitos no trabalho, ou na própria família, enfim, são tempos difíceis. E aí, gente, a Bíblia tem muito a nos falar sobre isso. Porque Jesus nunca nos iludiu. Jesus foi muito claro, foi muito direto, quando ele, antes de partir, disse de maneira muito clara para os seus discípulos: neste mundo vocês terão aflições. Ele disse isso de maneira muito direta. Ele falou assim: olha, não adianta vocês criarem uma expectativa de que a vida dos discípulos vai ser aquele céu de brigadeiro, vocês vão viver com uma estabilidade, ninguém vai poder deter vocês, vocês vão viver num tempo de paz permanente. Não. Ele disse que a vida ia ser uma vida cheia de turbulências, de dificuldades, de aflições. Então, seja qual for a questão, se alguém um dia disse a você que a vida de um filho de Deus, que a vida de um cristão é uma vida de tranquilidade, é uma vida de prosperidade contínua, eu sinto te dizer que te informaram errado. É mais ou menos o que acontece quando a gente chega lá numa loja. Essa semana eu fui na Claro
e aí eu tinha alguns dados que tinham me informado, e eu cheguei lá e falei, poxa, mas a moça me deu um aparelho num preço tal. Aí ela falou, mas eu sinto muito, mas te informaram errado. Né? Muitas vezes a gente passa por essa situação desagradável de ter uma informação equivocada. E aí, desde já, é preciso deixar essas palavras que Jesus disse. Se alguém te disse alguma coisa que não está relacionada com aflições nesse mundo, te enganou. Porque a vida cristã, nesse mundo, é uma vida cheia de aflições. E a Bíblia tem muito a falar sobre isso. Não é para a gente se desesperar, porque quando Jesus disse isso, neste mundo vocês terão aflições, logo depois ele completa dizendo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então existe um caminho que é turbulento, mas é um caminho seguro. E aí a gente vai, hoje, particularmente, falando sobre o conceito da turbulência, estudar juntos aqui o Salmo de número 107. Esse é um salmo que fala demais de turbulência. Ele dá várias ilustrações, vários exemplos aqui de turbulência. O salmo é um pouco longo, mas eu acho que vale muito a pena a gente ler. O livro dos Salmos é um livro, gente, muito especial na Bíblia, porque ele faz parte da literatura de sabedoria. São poesias, são cânticos, e existe uma métrica no livro dos Salmos. Assim como a gente cantou aqui, e os cânticos geralmente têm a primeira estrofe, a segunda estrofe, tem o refrão. Os salmos, como cânticos, também tem uma métrica, também tem as estrofes, também tem o refrão. E nesse salmo especialmente, a gente tem isso muito bem divididinho aqui. Então você vai participar da leitura desse salmo comigo, todas as vezes que aparecer ali na tela o versículo com a cor branca, você vai ler junto comigo. Porque era assim que os salmos eram lidos. Os salmos na antiguidade eram textos músicas, em que o dirigente lia uma parte e a congregação junta lia a resposta no refrão. Então toda vez que aparecer ali na tela a letra branca, você vai ler junto comigo, tá bom? Então eu vou ler a parte preta, você lê a parte branca, tá bom? Salmo 107. Se você precisar da Bíblia, a aeromoça já deixou a instrução, tá bom? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário, e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. E os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Eles têm graças ao Senhor, o seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontraram. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. E eles têm graças ao Senhor, o seu amor leal e
que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam os céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda sua habilidade foi inútil. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Eles deem graças ao Senhor, o seu amor leal, e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos. Mas tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Muito bem, eu acredito que pelo menos 2 frases você vai levar para sua casa decorado, porque você repetiu isso várias vezes. Esse é o objetivo dos salmos. É por isso que existe o cântico, o refrão, para facilitar a memorização. Não sei se você percebeu, mas esse salmo começa e termina falando de um tema. Ele começa logo no versículo 1, falando que Deus é bom. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E ele termina, no último versículo, falando novamente sobre a bondade do Senhor, quando ele diz: considerem a bondade do Senhor. Então veja só, ele começa dizendo que Deus é bom, e termina dizendo que nós precisamos considerar, e considerar tem a ver com discernir, avaliar, pensar sobre o que significa essa afirmação. Porque ele está dizendo, Deus é bom. Mas o que isso significa? Qual é a relação específica entre essa afirmação e as turbulências que nós enfrentamos na vida? Será que nós podemos continuar afirmando que Deus é bom, mesmo quando nós estamos atravessando as tribulações da vida? Essa é uma pergunta que a sabedoria hebraica, judaica antiga, procurava responder, e muitos salmos falam sobre essa questão. Existe especificamente nesse salmo de número 107 uma estrutura que você percebeu, que são as estrofes. E todas as estrofes têm a mesma estrutura. Existe uma metodologia aqui. Ele segue, por exemplo, sempre apresentando uma aflição, ou seja, uma turbulência, um tempo difícil, uma situação que está fora do nosso controle, para logo depois, então, apresentar um clamor. Lembram que o texto diz, na sua aflição, clamaram ao Senhor. Então existe o clamor, e aí então, como resposta a esse clamor, vem o livramento divino. Deus vem em socorro daqueles que estão na tribulação e os livra. E logo depois, então, o povo que foi livre é chamado a oferecer ação de graças. É chamado a agradecer e louvar ao seu Deus. Essa estrutura, gente, ela acontece no salmo inteiro, em pelo menos 4 partes. 4 vezes isso se repete. Vamos dar uma olhadinha rápida nessa questão
das aflições, porque cada sequência dessa representa um tipo de aflição, um tipo de tribulação, um tipo de turbulência que pode ser a sua turbulência. Pode ser que você já tenha enfrentado ou esteja enfrentando algum tipo específico de tribulação, de turbulência que ele apresenta aqui. O primeiro é a turbulência do deserto e da fome. Esse é um salmo considerado histórico, porque ele parece que ele reconta um pouco da história de Israel. Vários episódios da história de Israel são relembrados nesse salmo aqui. E, como você sabe, o povo de Israel teve um período de 40 anos, quando sai do Egito, antes de entrar na Terra Prometida, em que ele caminhou pelo deserto. Isso parece que é lembrado aqui. Veja só que a primeira parte, a parte da aflição, ele diz: perambularam pelo deserto, por terras áridas, e eles não conseguiam encontrar uma cidade habitada, estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Veja que isso é um tipo de turbulência específico. Muitas vezes a gente enfrenta na vida alguns desertos. Deserto é aquele lugar onde você não tem recursos. Deserto é o lugar onde existe fome, onde existe pouca água, onde você passa necessidade. Muitas vezes a nossa vida se transforma num deserto, num lugar árido. A gente não vê verde, a gente não vê alegria, a gente só vê necessidade. E eu não falo apenas do ponto de vista material, estou falando do ponto de vista também espiritual, emocional. Muitas vezes a gente se sente num deserto. É essa situação de aflição que ele está descrevendo aqui. E aí, quando o povo enfrenta essa situação, quando eles não têm recursos, quando, como o texto diz aí, a vida vai se esvaindo, o que acontece? Vem então o clamor. O clamor, na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou dessa tribulação em que se encontravam. E aí Ele conduziu por um caminho seguro para uma cidade habitada. Deus ouve o clamor do povo, Deus socorre o povo. E como resposta, a gratidão, vem no Salmo, que eles deem graças ao Senhor, pelo seu amor. Porque o versículo 9 diz: porque Ele sacia o sedento, satisfaz plenamente o faminto. Isso aqui, gente, é a primeira estrofe. Ele está falando sobre a turbulência do deserto. Aí vem a segunda estrofe. Eu quero passar rapidamente, porque o foco está logo depois dessas 4 estrofes. Vem o segundo tipo de turbulência, que é o que a gente pode chamar aqui de trevas, ou de escravidão. É uma realidade difícil. Aqui entra um elemento novo. Veja só quando ele diz: assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados. E veja, quando a Bíblia fala de trevas, ela não fala só de escuridão. Quando a Bíblia fala de trevas, ela não fala só de estar perdido, de não ver nada. Porque se você ler apenas o primeiro versículo, você veja, poxa, esse pessoal que ficou nas trevas, na sombra mortal, aflitos, acorrentados, eles eram simplesmente vítimas. Mas não, trevas na Bíblia tem a ver com uma corrupção da alma. Trevas tem a ver com maldade. Tanto que Deus é luz e nele não há treva alguma. Ou seja, Deus é perfeito e nele não há nenhum tipo de corrupção. Então, trevas tem a ver não só com estar perdido, mas de haver maldade no coração. Tanto que no versículo 11 ele vai dizer: pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Veja que nesse segundo tipo de aflição, de turbulência, a gente tem aquele tipo de sofrimento que está muito relacionado com aquilo que a gente semeia. Muitas vezes o sofrimento não tem uma relação direta com as nossas ações. Como, por exemplo, no caso de Jó na Bíblia, ou em vários outros casos, no próprio caso que a gente viu no primeiro exemplo do deserto, não necessariamente passar pelo deserto é um castigo. Mas aqui, especificamente nesse segundo ponto, o sofrimento, a tribulação, a turbulência,
surge como uma consequência dos atos errados. Alguém já disse que a gente pode escolher o que semear, mas a gente não pode escolher o que a gente vai colher. A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Então, o que nós temos aqui nesse segundo exemplo houve um caminhar pelas trevas e a consequência foi escravidão. Muitas vezes surge na nossa vida uma escravidão justamente porque a gente caminhou por caminhos trevosos. E aí o resultado, o povo vivendo essa situação terrível vai clamar a Deus. Olha só o versículo 13. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Vivendo, ainda que numa consequência dos seus atos, Deus olha e Ele não diz simplesmente: está vendo? Foi você que procurou isso, agora aguente. Não. Deus, do mesmo jeito que se compadece daquele que está no deserto, se compadece também daquele que fez os caminhos errados e acabou se envolvendo numa teia que os prendeu. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Veja a misericórdia, veja a bondade de Deus. E aí a gratidão é a última parte da segunda estrofe, que eles deem graças ao Senhor. E depois, porque despedaçou as portas de bronze, rompeu as trancas de ferro, ou seja, Deus libertou aquele povo. Beleza, segunda estrofe. A primeira tribulação tem a ver com o quê? Com o deserto. A segunda tem a ver com trevas. Veja a terceira. Tem a ver com uma rebeldia. Da mesma forma que o segundo grupo, esse terceiro grupo tem a ver com uma questão de consequência de atos errados, de pecados. O texto diz assim: tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes. Veja, da mesma maneira que trevas na Bíblia não tem a ver só com escuridão, mas tem a ver com corrupção, tolice, insensatez não tem a ver só com falta de inteligência, mas tem a ver com rebeldia. O tolo, o insensato, pode ser extremamente inteligente. Isso não é muito difícil da gente raciocinar e pensar. Você pode ter pessoas extremamente inteligentes, mas que são tolas, que não têm sabedoria para colocar o seu entendimento em prática. Então, tolice tem a ver com uma decisão diante daquilo que se sabe. Então veja, tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Por que eu estou dizendo aqui que tem a ver isso com uma enfermidade? E veja, gente, uma enfermidade pode ser uma grande turbulência na vida de uma pessoa, na vida de uma família. Aqueles que já tiveram que enfrentar uma doença prolongada na sua casa sabem o que eu estou falando. Veja só, o texto diz: sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Mas aí o que eles fizeram? Clamaram a Deus. E Deus fez o quê? Os salvou de novo. E enviou sua palavra. E os curou. E os livrou da morte. E como consequência, vem a última parte, a gratidão. Que eles deem graças ao Senhor. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças. E anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Beleza. Aí vem o quarto e último grupo. Queria passar rapidamente por essas 4 estrofes, que a gente pode chamar de tempestade. Veja, o primeiro tem a ver com deserto, o segundo tem a ver com o quê? Trevas, escravidão. O terceiro tem a ver com rebeldia, com enfermidade. Aliás, enfermidade. E o quarto tem a ver com as tempestades. Aliás, a tempestade na Bíblia é talvez o mais próximo que a gente tem hoje do conceito de turbulência, porque na época eles não tinham avião, certo? Então o que eles entendiam quando a gente fala hoje turbulência é o que eles falavam naquela época de uma tempestade, ok? E veja o que eles vão dizer aqui: esse grupo fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam os céus, desciam os abismos,
diante de tal perigo, perderam a coragem, cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade para enfrentar essa situação foi o quê? Inútil. Veja só, o que ele está dizendo? Diferentemente do segundo e do terceiro grupos, a causa da tempestade aqui não está muito bem definida. A tempestade não foi um castigo. O que está em jogo aqui não é a maldade do povo, mas é, de repente, a tempestade vem como uma forma de mostrar a nossa pequenez. Não a nossa maldade, mas a nossa pequenez. A incapacidade de lidar com grandes desafios que muitas vezes vêm na nossa vida, mas que não são necessariamente culpa nossa. Mas eles aparecem, batem na nossa porta e a gente precisa enfrentar. E aí são as tempestades da vida, que causam um tumulto, uma agitação terrível. Mas aí, conforme a gente tem visto, o povo, diante dessa sensação de vulnerabilidade, o que eles fazem? Clamam a Deus novamente. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram. E aí o resultado é a gratidão. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Veja só. Agora preste muita atenção. São 4 estrofes. Cada uma delas falando sobre um tipo de turbulência. Que pode ser a turbulência que você enfrenta e que eu enfrento. Mas, veja só. A gente tem uma mesma sequência: aflição, clamor, livramento e gratidão. E quando a gente fala da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, a nossa tendência ao ler esse salmo é colocar justamente no livramento de Deus. Ou seja, Deus é bom porque Ele vai e Ele age aonde? No livramento. A gente pode ler esse texto e falar assim: ó, tem a aflição, tem o clamor, tem o livramento, tem a gratidão. Qual dessas situações, desses momentos, é que mostram a bondade de Deus? Ah, é o livramento. Deus é bom. Só que aí a gente se pergunta, vem o famoso dilema Tostines. Tá? Qual é o dilema Tostines? Você sabe qual é, Joaquim? Dilema Tostines. Pois é. O dilema Tostines aqui é o seguinte: Deus é bom porque nos livra das aflições, ou nos livra das aflições porque Ele é bom? Dilema Tostines aplicado à teologia. Para pensar. Vou te dar 10 segundos para pensar nessa pergunta. Deus é bom porque nos livra das aflições, ou nos livra das aflições porque Ele é bom? Existe uma pergunta aqui que a gente pode fazer para ajudar. Se Ele é bom porque nos livra das aflições, isso quer dizer que se Ele não livrar das aflições, Ele deixa de ser bom? Percebe o problema da primeira hipótese? A questão, gente, que o Salmo, antes de falar das aflições, no início e no fim, ele vai falar que Deus é bom. Considerem a bondade do Senhor. Este é o fato. Deus é bom. Você vai acreditar nisso. Você vai confiar nisso. Você vai tomar isso como uma verdade do fundo do seu coração. Porque vai ter uma hora em que essa verdade vai ser posta à prova. Porque pode acontecer como aconteceu com os amigos de Daniel. Não sei se você já leu a história de Daniel. Daniel é um personagem bíblico. Aquele que foi posto na cova dos leões, lembra dele? Pois é, ele era um profeta, ele tinha 3 amigos. E esses amigos ficaram numa situação em que ou eles se curvavam para adorar o rei, ou eles seriam lançados numa fornalha, num lugar onde tinha um fogo terrível. Eles vão ser queimados vivos. E eles falaram então para o rei o seguinte: ó rei, vamos fazer o seguinte: se o senhor lançar a gente na fornalha e Deus quiser livrar a gente,
ótimo. E a gente acha que ele vai livrar. Mas se ele não livrar, fica sabendo o seguinte: a gente não vai se curvar. E a gente também não vai duvidar do nosso Deus. Ele livra se ele quiser livrar. Se ele não quiser livrar, ele não livra. E ele não vai deixar de ser bom se ele não livrar. Veja só, aqui, gente, entra uma situação que nós precisamos atentar muito bem, e é o cerne da mensagem desse Salmo 107. É a gente entender que Deus mostra que é bom não apenas quando ele livra, não apenas no livramento. A bondade de Deus no texto não está só relacionada à questão do livramento, mas está relacionada também à própria questão da aflição. E aqui a coisa começa a complicar um pouco. Porque eu passei batido e eu não destaquei algumas questões de propósito no texto. Porque em algumas situações, nessas 4 estrofes, a aflição surge não apenas como uma consequência dos nossos atos errados, mas ela surge como uma própria ação de Deus. Ou seja, Deus é aquele não apenas que livra, mas é aquele que nos dá graciosamente uma turbulência. Ou seja, Deus provoca a turbulência. Será que eu escandalizo alguns de vocês ao dizer que Deus não apenas permite a aflição, como muitas vezes ele a provoca? Parece difícil entender isso. Mas veja só o versículo 26. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Quem mandou a tempestade? A aflição, a tempestade, foi enviada e foi provocada pelo próprio Deus. E aí, gente, a gente chega no final do Salmo, e antes dele falar, considerem a bondade do Senhor, ele vai colocar isso de uma forma muito explícita. Olha só, por exemplo, a parte final do Salmo, que mostra que Deus provoca a turbulência e socorre nas turbulências. Ele diz no versículo 33, ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril por causa da maldade dos seus moradores. Deus age aqui trazendo a turbulência. Parece estranho falar sobre isso, mas espera, antes de você entrar em choque espiritual, aguenta um pouquinho. Porque o mesmo Deus que provoca é o Deus que socorre. Olha o que ele diz no versículo 35. Transforma então, no primeiro ele disse, transformou o rio em deserto. Agora ele diz, transforma o deserto em açude. E a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa, eles se multiplicam e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Aí você pensa, esse é o meu Deus. Meu Deus não é o primeiro, meu Deus é o segundo. Só que o mesmo sujeito que está fazendo o segundo faz a primeira ação. E aí, para não ficar dúvida, ele repete. Porque ele continua e ele vai dizer o seguinte: quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza, Deus derrama desprezo sobre os nobres e o faz vagar num deserto sem caminhos. É ele mesmo. E é o mesmo que alô, som, beleza. Mas tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanhos. Eu quero dar um tempo para você pensar nisso. O mesmo Deus que livra é o Deus que provoca. Considerem na bondade do Senhor. O Salmo 119, versículo 71, vai dizer assim: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ele nos dá uma dica.
justamente porque a primeira verdade inegociável é Deus é bom, a gente vai entender que mesmo quando Ele provoca um tipo de turbulência na nossa vida, isso não vai comprometer a sua bondade, mas porque Ele é bom, isso tem uma finalidade boa, isso tem um propósito bom na nossa vida. Foi-me bom eu ter passado pela aflição, foi bom sim, por quê? Para que eu aprendesse os teus decretos. E aí eu posso então dizer uma coisa que talvez possa parecer até blasfêmia, mas veja só, eu ouso dizer que a turbulência, gente, é uma condução coercitiva de Deus na nossa vida. É verdade. Deus usa da condução coercitiva, sabia? Muitas vezes Ele nos conduz, e porque Ele nos ama, porque Ele é bom, Ele quer nos levar para caminhos, mas por causa da o nosso orgulho, a nossa insensibilidade, a nossa pobreza espiritual, os nossos maus caminhos, a gente não quer. E porque Ele nos ama demais, o que Ele faz? Ele nos conduz com aquela mão pesada, mas ao mesmo tempo amorosa. Condução coercitiva. E para que Ele nos conduz de maneira coercitiva? Pode ser, primeiro, para nos disciplinar. E aqui deixa eu pensar numa coisa com vocês. Quantos pais nós temos aqui? Quem é pai e mãe aqui? André levantou a mão com vontade, né, André? Show. Gente, o pai faz todas as vontades dos seus filhos? Se ele faz isso, a gente tem um ser humano que a gente chama de mimado. E, gente, um filho mimado é um negócio, é problemático. Alguém mimado é alguém problemático. Deus nos conduz, gente, em disciplina. Disciplina não é só castigo. Disciplina é educação. Disciplina é nos levar à maturidade. E muitas vezes Deus precisa provocar determinadas turbulências na nossa vida para nos levar a esse ponto de maturidade. E a gente muitas vezes, pela nossa infantilidade na fé, a gente questiona Deus e fala: o senhor não é bom não? Que história é essa? Que direito o senhor tem de me colocar numa situação como essa? Todo direito, Ele te criou. Ele é seu dono. Ele não precisa de autorização sua para colocar você em turbulência, e nem a mim. Então veja, Ele nos conduz muitas vezes para nos disciplinar ou para nos lembrar da nossa finitude, para nos lembrar que nós somos pequenos. Porque, gente, o problema do nosso mundo é que o tempo todo as pessoas estão querendo levar a gente a acreditar que a gente é mais do que na verdade é. Que a gente merece mais do que na verdade merece. Que a gente pode mais do que na verdade a gente pode. O tempo inteiro o mundo está querendo colocar você como um Deus. E no fundo nós não somos, nós não podemos, nós não temos isso. Nós somos pequenos. Quem já passou por uma doença grave, ou quem já passou por uma enfermidade ou uma turbulência feroz na sua vida, chega um momento que você fala assim: a gente é muito pequeno, né? O que nós somos diante disso? Quando surge uma turbulência, você não é nada. Você está ali, você está na mão do piloto. Você não pode fazer nada. A questão toda, gente, é que existe toda uma teologia nos nossos dias tentando fazer a gente acreditar que Deus não trabalha no meio do sofrimento. Ele só trabalha para livrar do sofrimento. Quero usar como exemplo uma citação de um autor que tem muita coisa boa, muita gente ama esse cara, ele realmente tem alguns pensamentos brilhantes, mas justamente porque ele abandonou a sua fé e abraçou o ateísmo, ele diz coisas como essas que você vai ver aqui agora. Estou falando do Rubem Alves. Ele diz o seguinte: não é verdade que o sofrimento torna melhores as pessoas. O sofrimento frequentemente embrutece, tira a sensibilidade, tira a esperança, torna cruéis as pessoas. Um Deus ou força cósmica que usasse o sofrimento
para a evolução, seria muito curto de inteligência. Não saberia aquilo que os homens aprenderam, que a única força capaz de fazer as pessoas ficarem melhores é o amor. Aí você lê, um pensamento lindo, né, falando sobre amor. Mas no fundo, tem uma série de problemas nessa frase. A começar com o conceito que ele tem de amor. Porque o conceito que nós temos de amor na Bíblia, quando Paulo descreve o amor em 1 Coríntios 13, ele vai dizer assim: o amor tudo sofre. Se você ama, você é um sofredor. Não há possibilidade de você amar algo ou alguém e não sofrer. Se você tiver que amar alguém, você pode ter certeza, isso vai ser sofrimento. Porque quando você ama de verdade, você não está no controle. As coisas não dependem de você. E você precisa respeitar o espaço do outro. Então o amor que não envolve sofrimento não é um amor verdadeiro. E mais, gente, Deus, na sua soberania, não apenas usa, como Ele muitas vezes nos conduz, e Ele mostra o seu amor por meio do sofrimento. Aliás, deixa eu dar para você um contraponto dessa frase, que é esse livro. Se você não leu, está aí uma excelente leitura que faz um contraponto a Rubem Alves. Philip Yancey tem um livro escrito com um neurocirurgião famosíssimo nos Estados Unidos, chamado Paul Brand, chamado A Dádiva da Dor. Dr. Paul Brand é um especialista em leprosos. Ele é um cirurgião de mãos. Durante muitos anos ele trabalhou na Índia, no meio de leprosários. E é muito interessante o conceito que ele coloca sobre dor, porque Philip Yancey chegou e acompanhou esse médico em alguns leprosários, e ele chegava lá, e você sabe qual é a maior queixa dos leprosos? Não é o isolamento. O maior problema deles, aquilo que eles mais sonhariam ter, e eles não têm, sabe o que é? Dor. Porque a lepra tira a sua sensibilidade. Você bota a mão no fogo e não queima. E aí, ele escreveu esse livro para dizer que a dor é uma dádiva de Deus. Sentir dor é algo especial que Deus criou. A dádiva da dor. E ele fala sobre o sofrimento e sobre o papel educativo do sofrimento na nossa vida. Ele conta uma série de questões. É muito interessante esse livro falando sobre a dádiva da dor. Muitas vezes, gente, Deus então vai nos dar a possibilidade de sofrer. E a gente precisa entender que Deus então nos dá essa possibilidade porque Ele é bom. É justamente pela bondade dele que Ele nos coloca muitas vezes em turbulências. Mas sabe o que é importante a gente chegar a uma conclusão nessa questão? Já caminhando para o último slide aqui. É que independente da causa dessa dor, da aflição, sempre eu vou poder clamar a Ele. E sempre eu vou poder louvar a Ele. E esse vai ser sempre o melhor caminho. Independente se a causa do sofrimento foi porque eu entrei por maus caminhos e sofri as consequências, Deus está me castigando, me disciplinando, ou independente se simplesmente Deus colocou a minha vida, a minha família num momento específico de turbulência. Seja qual for a causa, o clamor é sempre igual. Sabe o que é legal? É que a aflição no Salmo 107 muda 4 vezes. 4 vezes a aflição é diferente, como a gente viu. Mas o clamor é sempre igual. Sempre o clamor é o mesmo. E sempre Deus livra da mesma maneira. E sempre a gratidão é da mesma maneira. Ou seja, muda a aflição, mas o clamor continua, o livramento continua, a gratidão continua. Por quê? Porque Deus é bom. Quais são as conclusões que nós chegamos, as frases que nós podemos tirar então desse salmo? Vamos lá. Primeiro, vou colocar 4 frases aqui relacionadas com essas 4 etapas da estrutura do salmo.
Porque Deus é bom, Ele nos envia aflições. Essa talvez seja mais difícil de aceitar. Mas nós estamos vendo aqui que o mesmo Deus que nos livra é o Deus que muitas vezes provoca. E veja, quando você estiver no meio de uma turbulência, mais importante até do que saber por que você está passando por isso, por que razão, se foi culpa sua, se Deus está te castigando, ou simplesmente Ele está te colocando um teste, não preocupa com isso. Está na tribulação, a tribulação tem um propósito, levar você a ser humilde e a clamar por Deus. Ao invés de você ficar procurando culpado, ao invés de você ficar procurando entender toda a logística da coisa, ao invés de você ficar jogando culpa nos outros, clama. A aflição, gente, é o momento da gente experimentar a nossa fraqueza, a nossa limitação humana. Esse é o propósito. E aqui eu faço uma pausa, faço uma pequena um parênteses para fazer uma aplicação disso para o momento que nós estamos vivendo hoje nacional. Porque estamos diante de uma turbulência. Mas o que nós muitas vezes temos feito? Alimentar ódio, ressentimento, endurecer o coração, mostrar que nós estamos certos e os outros estão errados, provocar os outros. É isso que a gente faz. Quando, na verdade, Deus nos dá o privilégio de viver uma tribulação, uma aflição, para nos tornar mais humildes. Para, em vez da gente começar a lutar com o nosso irmão, lutar com o nosso companheiro, até companheiro é uma palavra que ficou até meio comprometedora nessa fala, né? Tira, deleta o companheiro. Ao invés da gente simplesmente partir para o confronto, o que nós precisamos fazer, que a Bíblia nos encoraja a fazer no meio da aflição, é fazer o quê, gente? Clamar. É hora de você dobrar o seu joelho e de você clamar a Deus. Antes de você falar com seu irmão, você tem que falar com Deus sobre essa situação. É a hora do clamor, é a hora da oração. É isso que se espera que você que conhece a bondade de Deus faça num momento como esse. Então veja, Deus é bom, Ele fez parênteses. Deus é bom, Ele envia aflições. Deus é bom, e porque Ele é bom, Ele nos socorre nas aflições. E terceiro, porque Deus é bom, então eu clamo a Ele durante as aflições. E porque Ele é bom, eu também agradeço a Ele durante as aflições. Veja que o fato de Deus ser bom é o único fato inquestionável nessa história toda. A única coisa que você não pode, não deve fazer para manter a sua sanidade espiritual é duvidar da bondade de Deus. Ah, mas eu não entendo. Nem eu. Nenhum de nós. Não entendemos. Muitas vezes Deus usa a tribulação, a turbulência na história do seu povo, e porque Ele é bom, o objetivo sempre é bom. Quando a gente questiona a bondade de Deus, a gente vai questionar as suas intenções. Se você tem um filho, talvez a coisa mais complicada que surja nessa questão, numa relação, uma pior crise num relacionamento entre pai e filho, é quando você que é filho começa a questionar das intenções do seu pai. Você já imaginou que isso pode acontecer no nosso relacionamento com Deus? Muitas vezes a gente... Imagina que você é um filho, você tem o seu pai, ou você é pai e tem um filho. Imagina você que é pai, você que é mãe, o seu filho começar a questionar a sua boa intenção. Isso acontece muitas vezes. Mas sempre é uma dor para o pai e para a mãe, quando o filho questiona, não a ação em si, mas a intenção com que o pai e a mãe fazem determinadas coisas. Durante muitos anos, eu fui uma criança extremamente agitada. Viu, irmão? Meu pai e minha mãe estão por aqui e eles sabem disso.
Pra você ter uma ideia, eu fui há alguns anos atrás pregar numa igreja que eu cresci, que eu fui pequenininho lá em Recife. Quando eu acabei a mensagem, veio uma senhora para mim chorando. Meu filho, eu não acredito que meus olhos viram. Você pregando. Eu tenho uma cicatriz de uma mordida que você me deu. Olha a situação. E aí, gente, sabe o que acontece? Não foi nenhuma nem duas vezes que a minha mãe, no meio de um culto, teve que fazer uma condução coercitiva comigo, né? Teve que me pegar. Uma vez o meu pai chegou a parar uma mensagem que ele estava pregando, dizer, meus irmãos, eu preciso fazer uma condução coercitiva, eu volto daqui a pouco. E ele me levava para o momento da aflição, o momento da turbulência, do saculejo, né? Agora, veja, nunca eu fiquei traumatizado com isso, porque em todas as ocasiões em que eles fizeram isso comigo, eles fizeram questão de deixar claro que eles estavam fazendo isso por amor, porque eles me amavam e porque eles queriam o meu bem. É por isso que eles fizeram isso. E veja, no nosso relacionamento com Deus é assim também. Muitas vezes Ele nos conduz. E aí tem uma música aí que é bem popular, aí toca no povão mesmo, o pessoal fala, se você está doente, louve, se está triste, louve, faz isso, louve, tudo falando sobre isso. Porque, de fato, o que nós precisamos fazer é isso. O que nos cabe nesse momento de turbulência é clamar. E olha, quando eu era conduzido, eu clamava muito. Não, parei, já entendi. Eu sei que você entendeu, mas vai ter que ter a disciplina. Então veja, clama, não tem problema. Deus não tem problema nenhum em ouvir o clamor. Ele não vai ficar ofendido com o clamor. Agora, no seu clamor, entenda que Ele sabe o que Ele está fazendo. E Ele faz isso porque Ele é bom. É a bondade dele. Então, durante essa série, isso precisa ficar claro. Esse primeiro tempo que nós tivemos aqui para falar sobre turbulência, era preciso que a gente fincasse uma âncora. Porque falar de turbulência sem estabelecer essa âncora, gente, é extremamente temerário. Existe uma âncora. Tudo pode mudar, gente. Tudo pode ter... A Bíblia diz que esse mundo ele é instável mesmo. Mas uma coisa não tem como mudar. É essa convicção de que Deus é bom. Nunca duvide disso. Se você está passando pela turbulência, nunca duvide que Deus é bom. Ele pode até enviar aflições, mas quando você clama, Ele responde, porque Ele é bom. E Ele vai, não necessariamente te livrar da tribulação, mas Ele vai te livrar na tribulação. O caso dos amigos de Daniel é bem sintomático. Porque o que aconteceu com eles? Deus livrou eles da fornalha. Eles tiveram que ir para a fornalha. Eles foram, enfrentaram, entraram no fogo. Só que Deus entrou com eles. E eles estavam ali na fornalha, eram 3, mas olhando de fora, as pessoas viam quantas pessoas? 4. Esse é o significado daquele velho chavão, não sei quantos já viram adesivo que tem em carro aí, que você já viu, nunca deve ter entendido o que é o tal daquele adesivo. Não sei se você já viu um adesivo de carro que diz assim, protegido pelo 4º homem da fornalha. Ninguém nunca entende o que é esse negócio, você não conhece a história bíblica. Que história é essa? Já conheci com uma pessoa, o que é esse negócio de 4º homem da fornalha? É justamente porque eram 3 os amigos de Daniel. Mas quando eles entram na fornalha, eles olham 4. Porque o 4º homem da fornalha era o Senhor que estava com eles ali na fornalha. Então, Deus pode até te colocar numa fornalha, mas porque Ele é bom, o que Ele faz? Ele entra junto com você na fornalha. E isso é o que a gente precisa entender sobre turbulência para manter a nossa sanidade espiritual, a nossa sanidade diante de Deus. Na próxima semana a gente vai continuar. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre não a questão da bondade de Deus especificamente, mas as ações que estão ao nosso alcance, algumas instruções de segurança que nós precisamos colocar em prática para enfrentar
às turbulências que acontecem ao longo da nossa vida, tá bom?